Irmãos, se você tem sua Bíblia aberta, sempre a gente fala assim, o momento carismático, né, que a gente chama de o tempo do culto carismático, é um momento breve, não tem a intenção de esticar muito tempo, tomar muito da sua hora, então a gente vai ser breve aqui, e nessa brevidade de tempo a gente quer alimentar você para que você saia daí, de onde você está, reforçado, né? Refeito nas suas forças, enfim, renovado no seu ânimo, viu? Querido, querida, vamos firme. Onde é que a gente vai fazer a leitura? Vou dizer, Mateus capítulo 5, verso 44, tá bom? Vou repetir, abra aí sua Bíblia, abra seu aplicativo, vou repetir, Mateus capítulo 5, verso de número 44, ok? Vou chamar a Cris, ela vai fazer a leitura para a gente. Vamos lá. Amém, queridos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Já saudei a todos na live. Deus abençoe, que tenhamos uma noite memorável, ouvir a palavra do Senhor, que hoje se encontra em Mateus 5, no versículo 44, que diz assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amém? Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Amém, queridos. E aí, querido, querida, aproveitou o tempinho para convidar os amigos, os irmãos para estarem conosco aqui na live? Vamos lá. Se você ainda não fez, está na hora, porque daqui a um minutinho a gente começa a fazer uma reflexão nesse texto. Eu tenho certeza absoluta que é um texto que vai falar muito ao seu coração, tá? Eu tenho certeza disso, porque tem falado muito ao meu. E vamos aproveitar e convidar os amigos. Aí no rodapé do teu celular tem esse desenho aí de um aviãozinho de papel, também enviesadinho assim, você toca lá, vai aparecer na sua tela sem que você sequer saia aí do nosso né, desse momento ao vivo juntos aqui. E quando você tocar, vai aparecer os seus amigos, seus irmãos, os seus contatos. Eu espero que toda essa galera esteja por aí, reunida aqui conosco nessa live. E a gente vai saudando, tá certo? Que coisa boa, fulano lembrou de mim, mandou, mas eu já estou por aqui, amém. E tantos que de repente estão ali, rapaz, e gente querendo largar a rede, ou largou a rede, está olhando, e Deus quer falar com ela e quer usar você, querido, você, minha irmã, para chamar essa pessoa para estar aqui conosco. Às vezes é aquela coisa, meu irmão, aquela meia horinha em que a gente parou ali para meditar um pouco naquela palavra do pastor. Deus falou comigo, amém, eu tenho certeza disso. E olha, Deus restaura vidas do jeito que Ele quer. Quer ser instrumento do Senhor? Não perde essa não. Vamos convidar os amigos, os irmãos queridos para estarem conosco aqui reunidos. Você diz assim, pastor, o senhor quer mais audiência? Eu digo, meu irmão, olha, eu quero o que Deus quer, certo? Eu quero fazer a vontade do Senhor. Essa é a vontade. Se tiver um só aqui, eu vou falar com o mesmo carinho, o mesmo amor, porque às vezes é esse um que Deus vai usar para alcançar outros milhões, tá certo? E a gente nunca sabe. Você também nunca sabe, viu, querido, viu, querida? Às vezes você está aí, nesse toquezinho do telefone, você diz assim, é tão pouquinho. Olha, você nem imagina o que Deus pode fazer a partir desse seu toque de fé, ok? Convidando pessoas que podem estar agora por trás de um celular, sem saber para onde ir, sem saber com quem falar, e recebe o seu convite, diz, eu vou encontrar com meu amigo lá e vou dar o meu olá, e deixa Deus trabalhar, que tal? Tá bom? Então vamos fazer isso, fique à vontade e vamos em frente, tá bom? Queridos, prestou bem atenção nesse texto? É um convite do Senhor Jesus Cristo para nós hoje, porque, olha, essa semana eu tenho dito vez por outra aqui que tem dia que eu passo aqui em casa que eu não ligo nem a minha televisão, certo? Passo o dia inteirinho e não ligo. Eu comprei uma televisão nova aqui para casa porque a antiga já estava dando defeito. Os meninos gostaram muito, porque agora essas televisões são quase uns computadores, né? Você liga e aí você já acessa, pega não sei o quê, pega a rede, pega lá, aquelas coisas todas. Eu não faço da minha televisão um computador, mas elas hoje são quase um computador. Você já consegue acompanhar coisas na TV, que já não é nem exatamente a emissora da TV, é outra TV que passa
pela rede, por aí vai, aquela coisa toda. Meus meninos entendem disso muito mais do que eu, mas vamos lá. E aí, uma hora dessa, eu liguei uma TV, na TV, e aí passou uma reportagem que eu achei, aliás, desculpe, eu recebi pela minha rede social, foi essa a realidade, eu recebi pela minha rede social, uma das redes, dos muitos grupos que a gente participa, uma notícia que me entristeceu muito. E eu vou contar a você que notícia foi essa. Eu não vou falar exatamente com os detalhes, não precisa, mas dizia assim, que num determinado estado do Brasil, foi descoberto em determinado lugar, atrás de uma parede falsa, um número de mais de 15 respiradores desses que são usados para tratar pacientes que precisam de uma respiração livre para se salvar da morte provocada pela Covid. Num primeiro momento, eu achei que aquilo era fake news. Aquilo ali era conversa fiada, porque a gente tem que selecionar muito as coisas que a gente vê na rede social. Às vezes alguém se engana, às vezes um bom amigo também. Qualquer pessoa, né? Um dia desse, uma jornalista, a bichinha, sem querer, publicou algo, depois ela veio se desculpar porque ela não teve o discernimento de verificar e acabou publicando algo que não correspondia à verdade. E claro, a gente fica com receio, né? A gente fica com um pouco de medo de divulgar e tudo isso. No primeiro momento eu me entristeci, mas passado um tempo vieram as confirmações e tudo mais, e eu fico perguntando, que espécie de ser humano está interessado em evitar que pessoas sejam tratadas e salvas da doença? Eu não estou aqui, queridos, fazendo política, de jeito nenhum. Eu não estou preocupado se isso veio de um estado ligado à oposição, ligado à situação, não estou ligando para isso. Eu fico pensando num ser humano qualquer, que antes de pensar em resgatar a vida do outro, em permitir que a vida do outro seja salva, ele está pensando em esconder o remédio, esconder o equipamento, desligar o negócio, desmontar uma estrutura, certo? Exatamente com um interesse posterior. Que eu não estou aqui, eu não vim aqui para isso, eu não sou comentarista político, eu apenas olho para essas coisas e eu tenho certeza que você, como povo de Deus, você tem que se incomodar com isso. E por que você tem que se incomodar com isso? Porque, irmãos, o Senhor Jesus nos advertiu que a gente vive em função da vida do outro. Que a gente, para amar o próximo, a gente tem que amar a nós mesmos, mas o amor que colocamos, que depositamos na vida do próximo, ele passa por aqui. Ou seja, o Senhor quer alcançar a gente e, através da nossa vida, alcançar outros. As pessoas vão reconhecer os discípulos de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. E eu fico procurando, eu fico entendendo, certo? Eu digo, meu Deus do céu, que espécie de ser humano podre, que espécie de ser humano repreensível. Eu sei que Jesus de Nazaré morreu por essa galera todinha. Se você puder botar aí na sua mente qualquer um que você imagina, olha, imagina uma pessoa que cometeu um crime horrível. Pense em você, qualquer um. Você liga a sua TV e você vai ver, como eu vi essa semana, você também viu vários dias aí, uma criança morreu, tal, e aí a justiça está correndo atrás, ou seja, parece que alguém agrediu a criança ou não. Você diz assim, Jesus morreu por esses também. Jesus morreu por Barrabás, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. E aí eu fico pensando, que espécie de ser humano é esse, Senhor, pelo qual Jesus morreu, que tem a capacidade nos dias de hoje, enfrentando o que a gente vem enfrentando, aliás, enfrentando o que o mundo vem enfrentando, famílias sofrendo, gente morrendo. E eu digo aqui, não estou aqui comemorando morte, eu estou aqui celebrando vida, e por isso mesmo estou dizendo que espécie de ser humano é aquele que não se incomoda com a vida do outro. Que espécie de ser humano é esse que está interessado em obter algum tipo de colheita macabra, fruto daquilo que se pratica de forma errada e não se dá ao outro o direito que o outro tem. É com isso aí que eu estou falando, é disso aí que eu estou falando. Por quê? O que a gente faz diante de uma situação toda essa? Eu fico revoltado, você fica também, e a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis, porque a gente fica aqui querendo, né? Porque a gente fica assim, Senhor, por que tu não abre um buraco no chão de um desse, de uma dessa, que faz assim, faz assado? Por quê? Porque o convite está aqui. E o convite é esse, irmãos. Mateus 5:44.
Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, vê para isso. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, olha, isso parece loucura, mas é verdade. E aí qual é o nosso papel diante dessa situação toda? Porque eu, como cidadão, eu fico revoltado quando eu vejo outro mundo de coisa errada, todo canto. Quando eu vejo qualquer pessoa fazendo alguma coisa errada, quando eu me pego fazendo uma coisa errada, eu fico, rapaz, tá entendendo? Porque eu também sou falho, igualzinho a você. E quando a gente se pega fazendo algo que não é da vontade de Deus, a gente bate aquele negócio no coração. Por que isso acontece? Porque Deus está trabalhando na gente. Dá a vontade da gente dizer assim, Senhor, leva logo, certo? Abre um buraco no caminho para essa pessoa cair, para esse mundo de gente desonesta e malvada e essa excrescência de ser humano que a gente olha assim, eu digo que é isso, mas irmãos, é isso, a gente não pode se esquecer que foi dessa excrescência que a gente veio. A gente não pode esquecer, tem gente que se esquece, tem gente que depois que vira cristão está orando para aquele ou aquela morrer. Você já imaginou uma pessoa de Deus orando para alguém morrer? Antes de orar para que essa pessoa seja salva, você não conhece a vida da pessoa, meu irmão. Você não conhece a vida da pessoa, minha irmã. Você não tem direito, como servo de Deus, de orar, pedir a Deus para ninguém morrer. Se isso um dia aconteceu na sua vida, como aconteceu na minha também, eu já fiz isso, viu? Escuta essa, já. E me arrependi tremendamente. Porque o nosso papel não é esse. Por mais odiosa que seja uma pessoa, certo? A gente não tem que orar para ela morrer, não. A gente tem que orar para Jesus alcançar. Sabe por quê? Porque aquele que mentia deixa de mentir, aquele que roubava deixa de roubar, aquele que esconde respiradores atrás de uma parede falsa deixa de esconder, aquele que esconde medicamentos para não, medicamentos para não dar o medicamento à população, ele deixa de esconder, aquele que desvia dinheiro deixa de desviar, enfim, e por aí vai. Então, antes de morrer, porque a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo, aí não tem mais jeito, acabou-se, a gente tem que orar, a gente como povo de Deus, a gente tem que orar para Deus resgatar. E aí vem o que a palavra nos ensina, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, diz assim, orai sem cessar. É sobre isso que eu vim falar aqui hoje com você, de uma forma bem objetiva. No Evangelho de João, lá no capítulo 4, diz assim no verso 23 e 24, ora, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que hora é essa, irmãos? É agora. E o verso diz assim, porque o Pai procura aqueles que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É assim que a gente tem que orar, sem hipocrisia, mas orar com o coração pacificado no Senhor. Irmãos, orar é importante, é hora da igreja orar, é hora da igreja botar os joelhos no chão. Vou aproveitar aqui uma frase que eu ouvi do filho do nosso querido pastor Edson, que mandou uma mensagem ao vivo, mandou para as redes sociais da nossa igreja, já deve ter corrido o mundo afora, porque muitos já vieram ao centro de recuperação de drogados do nosso pastor querido, e ele trata com amor, com carinho, e eu fico impressionado quando ele chega para a pessoa que está lá, que foi aceita, e escuta essa, não paga um centavo para entrar lá, é sustentado pelo amor, pelo carinho da comunidade, não paga nada, tem centros de recuperação espalhados pelo Brasil, para você entrar é uma pequena fortuna ou uma grande fortuna para estar lá dentro, ali não. E olha, escuta aqui, não é nenhum muquifo não, viu meu velho? É um lugar muito bem cuidado, muito bem tratado, onde a comunidade do Senhor construiu com carinho e cuida de pessoas ali para que elas sejam libertas das garras do mal. E assim é que Deus tem trabalhado usando o nosso querido pastor Edson. E o nosso pastor Edson diz assim ao pessoal, tá vendo aquela porta ali? Ela está aberta e vai continuar aberta. Porque se você escolher voltar para as drogas, a escolha é sua, não minha. Mas o que eu tenho daquela porta para dentro é muito amor, é muita palavra, é muito poder de Deus para mostrar a você. Se você quer se libertar, aqui é o lugar para você ficar. E dali sai gente, já saíram pastores ali. Então eu hoje quero clamar ao Senhor e quero clamar a Deus, me lembrando dessa frase que o filho dele hoje pela manhã, hoje mandou para a nossa comunidade, dizendo assim, irmãos,
Meu pai está entubado no hospital, mas não nos esqueçamos que seja qual for a situação, em nenhuma delas, em absolutamente nenhuma delas, em nenhuma delas Deus perdeu o controle. Então o que é que Deus quer? O que é que Ele espera de nós? Que a gente ore. Irmãos, a oração é preciosa. E aí vem a pergunta, você tem orado, querido? Eu não estou perguntando se você tem ido à igreja, porque provavelmente você não está indo. Pouquíssimas são as igrejas que estão se reunindo hoje presencialmente, por uma questão de precaução, e a minha é uma dessas. Então, o que a gente tem que fazer? Nós somos a igreja do Senhor, irmão. Nós somos o templo do Espírito Santo. O chamado é para mim e para você. E estar em oração, não precisa você estar na igreja, não. Se você faz do seu momento de oração apenas o momento em que você vai à igreja, quando vai, tem alguma coisa errada aí. E a oração, irmãos, ela é extremamente preciosa. Quando é que você ora? Ah, pastor, eu oro no café, no almoço e no jantar. Só aí? Ou tem mais? Não, eu oro mais algumas vezes, tá bom. Eu não quero aqui fazer conta com você, querido, nada disso. Você é quem sabe quanto você ora e quando você ora. O que importa é que você não pode parar de orar. Enquanto você caminha, que algo incomodar seu coração, se Deus pedir a você, levante a sua oração aos céus em qualquer lugar, meu velho. Esteja você no meio da rua, na sua casa, no banheiro, tomando banho, trabalhando, onde você for. É assim, a vida do apóstolo Paulo era assim, era um permanente culto a Deus. E a gente tem que transformar isso em oração, certo? E aí você é quem vai saber quanto você ora, você é que sabe para que você ora, você é que sabe por que você ora. Vê, ó, se a gente começar isso aqui já era para ser ponto do sermão, né, da palavra de hoje, né, dessa reflexão de hoje. Por quê? Porque a gente tem que saber o que é que nos motiva para orar. E olha, motivo não falta não, certo? Motivo não falta. Na nossa introdução aqui a gente falou tanta coisa, se eu fosse listar aqui a gente passava a noite inteira, o dia inteiro falando de motivos de oração. Você tem muita coisa para orar, certo? E eu espero de coração que as suas orações sejam, né, não seja como aquele povo, só abra a boca para pedir a Deus, como disse uma vez o pastor Silas Malafaia. Tem gente, Silas Malafaia, ele diz assim: se a tua oração é daquele tipo, só me dá, Deus me dá, cara, meu irmão, agradece um pouco. Nada contra você pedir a Deus para que Ele te abençoe, para que Ele dê a você aquilo que o seu coração anseia, amém. Eu faço orações assim também, viu? Amém. Certo? É verdade. Mas quando você pede para você ou pede para os outros? Pode até dividir um pouquinho. Pare de pedir tanto só para você e peça para os outros. Interceda. Agradeça. Senhor, eu quero orar em gratidão. Senhor, eu quero orar. Eu digo para as pessoas, eu não posso orar por você, ou seja, eu não posso orar no seu lugar, mas eu posso interceder pela sua vida. Eu posso agradecer a Deus pela sua vida. Eu hoje estou clamando aos céus pela vida do nosso pastor Edson. Deus levou muita gente, irmãos. E eu estou aqui de coração apertadinho, clamando ao Senhor, para que Ele, na sua graça e misericórdia, lembre-se, eu sei que Deus não se esquece, mas eu estou aqui clamando ao Senhor, para que Ele se lembre das muitas e muitas e muitas vidas que já foram alcançadas, mediante o testemunho fiel e o trabalho maravilhoso desse homem de Deus. Então, irmãos, o convite é esse. A oração tem tudo a ver com a gente, irmãos. Por quê? Porque a oração é preciosa. Olha, na Bíblia a oração é um ato de adoração, irmãos. A Bíblia nos diz que a oração é um ato de adoração que inclui absolutamente todas as atitudes do espírito humano na sua aproximação com Deus. É isso aí que é oração. A Bíblia revela que oração é isso, é tudo aquilo que o homem exprime, esse ato devocional e adorador do homem em direção ao divino, certo? Agora, isso provém de quem? Do espírito humano. Entenda, não é uma coisa natural. Não é uma coisa natural. Tá? É algo que tem que acontecer lá de dentro, certo? Então vem aí, a gente precisa saber se... a gente pode ter gente que diz assim: ah, mas Deus vai trabalhar, vai operar, independentemente se orar ou não. Olha, querido, vai. Deus vai operar. O mundo não vai parar porque você parou de curvar os seus joelhos. Nem pense nisso. Mas a gente quer saber de alguma maneira, né? Às vezes a gente fica perguntando, né? Olha, será que aquilo pelo qual eu orei foi... né? Eu orei tanto para que aquilo acontecesse ou para que aquilo não acontecesse, ou seja, se sim ou se não, a gente fica naquele negócio. Será que a resposta foi porque orei
Ou será porque foi alguém que orou no meu lugar? Será que aquilo que aconteceu com a minha vida foi fruto daqueles que intercederam, que oraram a Deus por mim, pela minha vida? Amém? Será que foi? Então vamos lá. Por que a gente ora? Por que a oração ela é muito importante? Porque foi que o Senhor Jesus de Nazaré convidou e instou cada um de nós, certo? Ele insistiu conosco para que a gente orasse. Amai aos vossos inimigos. Olha que desafio. Bendigam os que vos maldizem. Façam bem àqueles que vos odeiam. E orem por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Meu irmão, minha irmã, quer ser chamado filho de Deus? Filha de Deus? Olha o caminho. Olha, não vem dizer para mim que é mole não, não é fácil não. Então, por que Jesus insiste tanto para que a gente ore? Por que a Bíblia nos comunica que a gente deve orar sem cessar? Primeiro, porque o ser humano, quando ora, irmãos, ele ora porque, de alguma maneira, Deus já tocou no espírito humano. Você está entendendo? Por isso que não é uma coisa natural. Não é literalmente uma coisa natural. Talvez a oração seja a mais alta atividade que o espírito humano seja capaz de fazer. Por quê? Porque ela é fruto de um mover sobrenatural no coração humano, certo? Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é carne, certo? Aí vem aquela pergunta, ora, então Deus precisa que eu ore ou simplesmente deseja que eu ore? Afinal, será que Deus não vai fazer a vontade dele de qualquer maneira? Eu vou dizer a você a resposta. A resposta é a seguinte: Deus quer e precisa que eu ore e que você ore. Por quê? Porque Ele escolheu. Foi uma escolha dele e Ele está honrando aquilo que Ele escolheu. Ele escolheu trabalhar nesse mundo tenebroso em que você liga a sua televisão e vê um homem formado, um homem que teve uma vida direita, que teve um sucesso profissional, e essa pessoa é capaz de agredir uma criança indefesa e matá-la de forma covarde. Então a gente precisa entender, irmãos, que, sabe, Deus não está dependendo da minha oração, mas Ele precisa que eu ore, para que esse mundo, que continua tendo gente interessada em ver mais gente morrendo do que gente vivendo, para que esse mundo, de verdade, ele vá mudando, tá certo? A Bíblia nos comunica fácil, por quê? Porque Deus não depende da minha oração, não depende, mas Ele quer que a gente ore. A gente tem que estar antenado com aquilo que está acontecendo. Não somos do mundo, mas estamos nele. E se estamos no mundo, irmãos, o convite é esse. O convite é orar. O salmista lá do Salmo 115 diz lá no verso 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Ou seja, irmãos, Deus nos colocou aqui para que a gente cuide bem daquilo que Ele nos deu. Você está cuidando bem do que Deus deu a você? Está cuidando bem da sua família? Está cuidando bem do seu trabalho? Está cuidando bem da sua saúde? Alô? Tem um mundo de gente por aí pagando um preço muito alto porque não se cuida. E eu não vou puxar essa discussão de estar usando máscara, não vou mais falar disso não, eu estou esperando que você esteja usando sua máscara, tomando seus cuidados, sendo bastante higiênico e tomando todas as precauções. Por quê? Porque a gente está aqui, irmãos. Estamos nesse mundo. Agora, a razão, certo, de Deus para a necessidade e o desejo da oração está aí. Deus escolheu. Ele fez essa escolha desde a criação. Ele escolheu a trabalhar nessa terra através de gente atrapalhada, feito eu e você, que olha para um verso como esse e nos desafia a amarmos. É um negócio surreal, mas a batida é essa mesmo. Esse é o chamado. Amar aos nossos inimigos. Bendizer, ou seja, abençoar. Fale bem. Bendiga, certo? Bendiga aquelas pessoas que maldizem, que falam mal de você. Faça bem às pessoas que te odeiam. Orem pelas pessoas que te maltratam e te perseguem. Veja que desafio, irmãos. Isso aqui é um desafio monstruoso, mas repare, é absolutamente possível. Aqui não tem nenhuma tarefa impossível para a gente realizar. Nenhuma. É por isso que a gente tem que orar. De repente, a sua oração tenha que começar como a minha. Senhor, me muda, me transforma, porque está difícil para mim. Eu ligo a minha televisão e eu fico revoltado.
Eu começo ouvindo certas notícias e tem hora que eu não sei se eu grito, se eu choro, não sei, é verdade. E aí vem aqueles sentimentos horrorosos, coisa de ser humano mesmo, e a gente, eita Deus, tira isso da minha mente, porque eu fui chamado para bendizer essas pessoas. Eu fui chamado para orar por essas pessoas, e esse é o nosso trabalho. A gente sabe, irmãos, que a existência e o caráter de Deus, eles não são independentes de qualquer coisa. São coisas atreladas à essência do Senhor. Certo? E eles não dependem de absolutamente nada, de nenhum de nós. Então, se você orar, meu irmão, minha irmã, Deus vai trabalhar. E se você não orar, Deus vai continuar trabalhando. Então, se vai ser assim, pastor, é melhor não orar. Eu digo, pois é, as consequências disso, talvez você nunca saiba, mas eu tenho certeza absoluta que se a Bíblia diz que a gente deve fazer como aquele pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e vos abrirá, porque aquele que pede recebe, ao que busca encontra, e ao que bate se abre. Meu irmão, minha irmã, eu vou bater na porta de papai, tantas quantas vezes a minha alma se sentir insegura, e olha, não está sendo fácil para ninguém. Nesses dias, é bom a gente orar. Ouça isso. A gente às vezes fica pensando que tudo que acontece na vida é porque Deus quis. Nem sempre. Às vezes as coisas acontecem e Deus permite que aconteça. Por quê? Porque, escuta essa, querido, querida, Deus deu a mim e a você livre arbítrio para a gente fazer como a gente achar melhor. Deu a você o livre arbítrio. Por isso que você pode escolher orar ou não orar. É verdade. Você pode escolher curvar o seu joelho ou não. E a Bíblia diz que o Senhor resiste aos soberbos, aqueles que dizem assim, eu não vou fazer não, não vou curvar meus joelhos não, não vou pedir nada a Deus, tá bom? Então, aquele que precisa e entende que a graça de Deus tem sido praticamente a força motriz da sua caminhada, esse vai entender melhor o convite. E a gente vai entender aquilo que está escrito na carta de Tiago, no capítulo 1, diz lá no verso 25 assim, aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquece disso, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, querido, querida, a palavra é essa para mim e para você, certo? Que você seja essa pessoa bem-aventurada. Para que você não seja o ouvinte esquece disso. Deus está falando e você está fazendo, entrando aqui e saindo aqui. Não é assim que Deus quer. Pare e reflita. Talvez seja essa uma hora importante para você, para a sua vida. Para você curvar os seus joelhos diante de Deus. Amém? Esse é o primeiro convite. Segundo ponto importante. Jesus insiste para que a gente ore sem parar, certo? Porque estamos sempre, irmãos, na alça de mira do mundo. Alô, estamos sim. O mundo inteiro está olhando para a gente. É porque a gente é melhor? É porque a gente é mais bonito do que ninguém? Não é nada disso. Nada disso. É porque você declara mundo afora que você tem um dono. É que você vive mundo afora dizendo que você respeita essa palavra. É porque você não se furta em momento nenhum a afirmar para as pessoas que essa palavra é palavra de vida e esperança. É porque você não se cansa de agir consonante o que essa palavra te ensina. Então o que acontece? Os olhos do mundo estão sobre você o tempo todo. Para quê? Porque o mundo sabe o que deve ser feito. Muitas vezes não está sensível o suficiente para agir da forma correta. É verdade. Mas espera que você esteja. Porque se você der uma vacilada, eita, certo? E olha que a gente, vez por outra, dá, viu? Nós não somos perfeitos não, mas a gente está tentando. E a gente sabe que a obra do Senhor vai terminar até o dia do Senhor. E aquele que está aperfeiçoando a boa obra, ele não vai largar a mão da minha vida nem da sua. Então, querido, é hora de quê? De agir e orar, certo? Mas se a gente está na alça de mira do mundo, a gente tem que entender que os desafios do mundo estão aí, certo? Cheios das suas tentações, cheios das suas provocações, cheios dos seus convites para a gente fazer aquilo que está fora da vontade de Deus, isso está o tempo todo. Gente convidando para você andar no passo errado, certo? A realidade é a seguinte, queridos, a gente está sempre sob ataque. São tentações, são provações da vida, tá certo? E lá em Mateus, capítulo 26, diz no verso 41, diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Por quê? Porque a carne quer agir conforme a carne, meu velho. Você ouve de lá, você bate de cá. Tem muita gente que é assim, bateu, levou. Entendeu? E a vida não pode ser sempre levada assim. Eu falo a verdade e dou a quem doer. Você pode até falar a verdade, mas não precisa ser necessariamente, olha, todos nós sabemos, irmãos. Existem muitas formas de você dizer a verdade e às vezes de uma forma suave e amorosa. Dói muito mais do que você falar de uma forma agressiva e dolorida, tá certo? Às vezes fala muito mais no fundo da alma a maneira como você trata as pessoas que estão ali sendo maltratadas pelo mundo. E aí, ao invés de você ser mais um a chicotear, você é aquele que, vamos lá, eu não concordo com o que você fez, mas senta aqui, vamos conversar. E aí, nessa boa conversa, tudo se esclarece. Então, irmãos, a gente tem que saber. O mundo está aí com suas provocações, o mundo está aí com seus jeitinhos, tá certo? Mas nós somos convidados a agir segundo o que a vontade de Deus nos ensina. Porque a gente sabe que tentação, irmãos, tentação é para derrubar a gente. Tentação é para fazer você tropeçar. E escuta essa, Deus não tenta ninguém. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 10, assim: irmãos, não veio sobre vós nenhuma tentação, senão humana. Mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar. Olha só que coisa linda. Deus não tenta ninguém. Deus é fiel, que não nos deixará sermos tentados acima daquilo que podemos. Antes, juntamente com a tentação, dará também um escape para que a gente possa suportar. Então não tem esse negócio, foi uma tentação que eu não pude resistir. Para com essa conversa. Isso é conversa de quem está querendo só dar uma desculpa. Não tem essa não. Pode resistir sim. Pode. O convite está lá para você fazer o errado, você fez porque você escolheu não sair dali. Você escolheu aquele caminho. E não é assim que Deus quer da gente. Agora a gente tem que entender que muitas vezes Deus está provando a gente. Certo? Ele está provando. Para saber se você vai cair naquela fraqueza, para saber, certo? Para você até mostrar para alguém, está aqui, meu irmão, olha, eu vou te oferecer isso aqui, essa vantagem. Você recebe essa vantagem aqui em nome desse negócio? Não, querido, não precisa de vantagem nenhuma, não. Eu não preciso disso. Sossega. Vou fazer essa gentileza para você sem precisar de absolutamente nada seu. Ou receba aqui essa vantagem para você fazer aquilo que não é permitido, mas como eu estou lhe dando uma vantagenzinha, você recebe. Aí você diz assim, querido, muito obrigado, quero não. Por quê? Porque não pode fazer. Com vantagem ou sem vantagem, eu não mudo a minha atitude. Então o que acontece? As provações da vida, irmãos, elas vêm para nos edificar. As provações da vida, elas vêm para nos aperfeiçoar. Vem muitas vezes para nos dar a grande oportunidade da gente mostrar ao mundo o Deus que a gente serve. Para a gente glorificar a Deus. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 12, ele diz lá no verso 12, irmãos, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverai na oração. Esse foi o verso que o filho do nosso querido Edson falou hoje. Romanos 12, 12. O convite é esse, para a gente seguir orando. Amém? Eu quero começar aqui, encerrando essa palavra, dizendo a você o seguinte. Pense em orar um pouco mais. Eu não conheço a sua vida, querido, nem preciso conhecer. Deus conhece. Talvez você já passe o dia todo orando. E se esse é seu caso, eu quero aqui agradecer a Deus, porque Deus está ouvindo suas orações. E eu sei que aqueles pelos quais você tem orado em gratidão e alegria, aqueles pelos quais você tem clamado diante de Deus, e tudo aquilo que você na sua alegria tem agradecido a Deus, Deus está ouvindo. E eu quero louvar a Deus pelos seus joelhos. Seus joelhos têm movido o mundo. Deus está procurando aqueles que estejam de verdade, em espírito e em verdade, o adorando em oração. Amém? Se a sua vida está assim, a nota é a máxima da máxima da máxima para a sua vida, amém? Deus sabe disso. Mas se alguma coisa está faltando, se algo pode melhorar, pense um pouco melhor, amém? Porque Jesus orou por nós. Porque o Espírito Santo de Deus continua aqui, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo que a gente não consegue alcançar, o Espírito de Deus completa para que a oração chegue lá em cima. É isso aí.
Deus exige de nós, irmãos, uma vida reta. Deus exige de nós uma vida pacífica, mas acima de tudo uma vida de oração. E vida de oração é tudo que o mundo hoje está precisando, de gente que tenha temor de Deus e vida de oração. Deus quer o tempo todo comunicar da sua graça através da nossa vida. Então, querido, querida, é hora da igreja botar o joelhinho no chão. Vamos botar o joelho no chão pelo nosso país. Vamos botar o joelhinho no chão pelos nossos administradores. Vamos agradecer a Deus pela vida do nosso presidente da República, dos nossos ministros, dos nossos governadores, dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, dos nossos deputados, senadores, deputados federais, deputados estaduais, pelos chefes de autarquias, pelos diretores, por todos aqueles que estão nas cadeias de comando, mundo afora, que estejam de verdade comandando tudo isso com o temor de Deus. Não estou aqui fazendo política, não estou não. Minha política é a política da palavra. E aí se incluem todos eles, porque, querido, querida, eu também estou orando para que o Espírito do Senhor, ele possa abater como quem mata como quem sufoca um mosquito. Para que o Espírito do Senhor possa abater todos aqueles que caminham por aí, arquitetando mal, fazendo a engenharia da maldade, do tipo desse povo que esconde respirador atrás de parede falsa, do tipo de pessoa que é capaz de desviar dinheiro público destinado a manter hospitais funcionando bem para acolher a população nesse tempo de pandemia, para que o Espírito do Senhor abata esse povo que tem a capacidade de desviar recurso público, que pode dar assistência, que pode abençoar a vida de tanta gente. Então, meu irmão, minha irmã, eu hoje quero orar a Deus e agradecer a Deus pelos governantes honestos. Mas eu quero pedir a esse Deus maravilhoso, quero pedir pelo nosso país, quero agradecer pelos bons governantes, quero agradecer pelos homens e mulheres de bem do nosso país, por aqueles que olham para a família com um olhar, né, de respeito, por aqueles que levam a vida a sério, certo? Que olham para os verdadeiros valores de uma sociedade equilibrada. E eu tenho certeza que aqui eu não estou falando para grupo nenhum, eu estou falando para você, para qualquer pessoa. Mas se você está achando que eu estou falando para algum grupo, esqueça isso. Estou não. Estou falando para você. Porque eu custo acreditar que você não ame a família que você tem, que você não respeite a família que você tem. Você pode ter tido a família mais errada do mundo, mas no seu coração você deseja uma família de bem. Se a sua família foi toda atrapalhada, talvez Deus tenha te dado alguma família para você se espelhar nela. Porque olha, família é coisa de Deus. E a Bíblia defende isso. A Bíblia fala da família. A instituição, uma das instituições mais preciosas da palavra de Deus. Então Deus está chamando você, querido, querida. Deus está investindo na tua vida, certo? A gente precisa entender que a oração ela é essencial para que tudo isso caminhe bem, certo? E a gente vai perceber que quando Deus quer nos alcançar assim, é porque Ele quer chegar mais pertinho, Ele quer estar cada vez mais dentro do coração da gente. Lembra quando eu disse que um ser humano ora quando o Espírito de Deus já tocou no seu coração? É ali que Deus quer. Ele quer tocar seu coração para que você desabroche, abra e dizer: Senhor, vem cá, toma conta da minha vida. Por isso, querido, querida, aqui eu encerro. Vamos orar. Vamos orar sem cessar. Amém? Esse é o convite para mim e para você hoje. E não fique você pensando aí que é o convite para você morar na igreja, passar o dia todo lá dentro do templo. Deus te livre disso. Eu espero que você tenha muita coisa para fazer, não precisa disso não. Você precisa botar o joelhinho no chão, ou se assentar no cantinho, relaxa. A oração não é mais poderosa porque você se ajoelhou ou sentou. Tem gente de pé, irmãos, com o coração mais
derramado diante de Deus do que muita gente por aí se ajoelhando de forma arrogante. Mas Deus conhece sua essência. Então não importa, se deitado no chão, se em pé, se ajoelhado, não importa. O que importa é que você ore e adore ao Senhor em espírito e em verdade. É por aí que a coisa vai acontecer. Amém? E eu quero crer aqui, como servo do Deus Altíssimo, que nesses dias esse país vai passar por um renovo maravilhoso. Eu quero crer aqui que nesses dias a sua família vai ser tremendamente abençoada. Eu quero aqui em oração agradecer a Deus pela restauração que Deus vai trazer sobre a sua vida. Eu já quero aqui agradecer e louvar ao Deus vivo pela restauração que Deus vai trazer sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre o seu empreendimento. Eu já quero aqui agradecer a Deus pelas boas ideias que Ele vai colocar no seu coração. Eu já quero aqui agradecer a Deus pelo renovo, pelo avivamento que Ele vai trazer sobre o nosso país, que vai se recuperar de uma forma extraordinária nesses dias. Abre os olhos, povo de Deus, e espera para ver o que Deus vai fazer. Espera para ver. E não vai demorar não. Porque os que intentam fazer o mal serão abatidos e a hora está chegando. E agora é. Amém? Presta atenção, abra seus olhos e Deus quer contar, com a maior arma que você tem, com os seus joelhos, certo? Com a sua humildade. Alguém já disse por aí que a humildade são os joelhos da alma. Então, meu irmão, minha irmã, revista-se dessa humildade de Jesus de Nazaré, certo? E vamos interceder, e vamos agradecer, sermos gratos. Pastor, eu posso pedir? Pode, claro que pode. Peça, meu irmão, peça. Pedir e dar-se-vos-á, meu velho. Peça. Agora a Bíblia diz assim, você pede e não recebe porque pede mal. Por quê? Porque às vezes você está pedindo só para você gastar com os seus desejos. Meu irmão, peça mais pelos outros, que talvez é por aí. Você intercedendo por outros, Deus vai abençoar você, porque você intercedeu não pedindo nada para você. Pense nisso, tá bom? E se prepare, viu, povo de Deus? Se prepara aí. Deus vai soprar um renovo nessa nação. Deus vai soprar esse renovo na tua vida, na tua casa. Eu creio nisso. Amém? Que Deus te abençoe e te use muito. Vamos orar? Vamos orar para a gente encerrar esse momento. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque a oração, a gente pode escolher orar. A gente pode escolher o lugar. E o lugar é qualquer lugar, desde que a gente queira. Então vem cá e traz esse renovo sobre a nossa vida. Ó Deus, tem misericórdia do nosso país. E se, como disse o nosso querido lá, tu não perdesse o controle de absolutamente nada, seja qual for a circunstância, olha para a nossa nação, Senhor. Sonda e conhece os corações desse país. Traz esse renovo precioso sobre a vida desse povo. Restaura vidas, famílias. E aqueles que tem tratado o teu nome com arrogância e com desprezo, Pai, em nome de Jesus, faz do teu jeito, oro por eles, porque eu sei que por cada um deles, Jesus de Nazaré morreu. Por isso eu suplico que tu os alcance de um jeito todo teu, com muito amor, com muito carinho, para que o teu Espírito Santo abata, literalmente, todo espírito malicioso, todo espírito maligno, tudo aquilo que não vem da tua parte, para que pessoas sejam libertas, renovadas, restauradas para uma vida nova e plena na tua presença. É assim que a gente quer. É tudo que a gente precisa. Nós te agradecemos por isso, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus de Nazaré. Amém e amém.